Você precisa definir os seus objetivos com muita consciência das possibilidades que você tem e ser flexível, porque é impossível ter uma rotina que é perfeita e que funciona sempre. Oi, pessoal! Nova temporada começando no Mais Que Um Perrengue e finalmente, depois de 4 temporadas, eu tô trazendo episódios em vídeo. Eu não vou negar pra vocês que eu meio que atrasei mudar o formato e trazer os episódios em vídeo porque a logística de produção ficou um pouco mais complicada. Pra vocês terem noção, eu já gravei em tudo que é lugar, assim, embaixo de edredom, dentro de carro, em várias cidades diferentes. Enfim, o próprio perrengue. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela fala que todo episódio que ela escuta, ela me imagina com um edredom na cabeça. Eu sempre gravei onde dava, não por um descaso, mas porque eu queria fazer o projeto acontecer. E eram as possibilidades que eu tinha no momento. Mas toda temporada eu trago uma novidade e eu achei que esse era o momento, então eu espero que vocês gostem desse novo formato. Como sempre, a gente vai falar sobre os perrengues e os prazeres da vida, não com o objetivo de trazer respostas, mas para iniciar conversas. É o nosso momentinho de olhar para algumas questões com um pouco mais de intenção. E eu decidi começar a quinta temporada falando sobre o grande perrengue que é você manter a motivação ao longo do tempo. Porque assim, todo mundo que eu conheço quer ter mais motivação. É que quando a gente tá motivado, parece que tudo flui mais fácil, a gente tem mais foco, mais confiança, mais energia para realizar. Por isso é tão compreensível a gente querer permanecer nesse estado. Mas será possível se manter motivado o tempo todo? A motivação é um impulso que faz com que as pessoas tomem determinadas ações para concretizar objetivos. É um processo que envolve fenômenos biológicos, emocionais e sociais, então pode ser influenciado por diversos fatores. Necessidades básicas, pressões sociais, interesses pessoais, uma busca por reconhecimento, por recompensas. E existem, digamos assim, dois tipos principais de motivação. A motivação intrínseca, ou seja, aquela que vem de dentro de você, porque você está fazendo algo que gosta, que vê sentido, que é divertido ou prazeroso. Então, a recompensa é a própria atividade. Por exemplo, jogar videogame, comer algo muito gostoso, conversar com seus amigos. Mas também tem a motivação extrínseca, que é aquela que vem de fatores externos e ocorre quando a gente age para evitar uma punição ou para ganhar uma recompensa. Por exemplo, ir de uniforme para a escola, mesmo que você não goste do uniforme, para evitar uma advertência. Só que a motivação não é uma coisa ou outra, ela é um espectro com esses dois extremos. Então, a nossa motivação para uma ação pode ser mais intrínseca ou mais extrínseca, ou uma combinação de ambas. E eu vou dar um exemplo. Eu fiz faculdade fora do Brasil e meus pais que pagaram pela minha formação. Só que não foi uma coisa imposta. Eu que decidi que queria estudar fora e fui eu que decidi o meu curso também. Então, a minha motivação para estudar e para ir bem na faculdade vinha da minha vontade de aprender e de desfrutar dessa experiência, mas também de uma certa responsabilidade de dar o meu melhor, porque eu sabia que eles estavam abdicando de muita coisa para me proporcionar isso. Deu para entender? Eu vou dar mais um exemplo. Eu amo fazer atividade física, mas por mais que eu goste de fazer e sinta prazer naquele momento, eu também faço pelos benefícios que eu vou colher a longo prazo, porque me ajuda com a minha saúde mental, com o meu condicionamento, eu me sinto mais forte, mais confiante, é algo que me tira da zona de conforto. Não é tanto pela atividade que você está realizando, mas a forma como você enxerga aquela ação. Então a motivação ela vai variar depender do contexto e ela também pode mudar ao longo do tempo. E é nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que o que ajuda a gente a se manter consistente é olhar para o que a gente está fazendo com intenção, buscando entender qual é o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo. Quais são os objetivos que a gente tem? Se você não gosta de se exercitar, mas você quer ser uma pessoa mais ativa, às vezes fazer algum exercício 3 vezes na semana, por 30 minutos que seja, já vai ser suficiente. Mas se você decide mudar toda a sua rotina para que ela seja voltada para a atividade física, no longo prazo, e às vezes não precisa nem ser tão longo assim, você vai desistir. Porque a sua motivação não é virar um atleta. Então, na primeira dificuldade, você vai priorizar alguma outra coisa que você considere mais importante. Quando a nossa motivação está clara, a gente consegue fazer as adaptações necessárias para alinhar os nossos comportamentos aos nossos objetivos. Mas digamos que a sua motivação é sim ser um atleta e você quer correr uma maratona.
Mas se você nunca correu, também não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir fazer isso. O que realmente vai te ajudar a se manter motivada no processo de realizar esse objetivo é entender o que significa ser uma atleta de maratona, ou seja lá o que for, e integrar isso na sua identidade. Você muda e adquire certos comportamentos e adapta a sua rotina, não porque você vai ter uma recompensa no final ou porque a atividade em si é prazerosa, mas porque isso condiz com quem você quer ser. E quanto mais você tornar esse processo prazeroso, divertido e realmente desfrutar do que você está fazendo, mais próxima essa ação fica da motivação intrínseca. No caso da corrida, você pode encontrar novos percursos, testar planos de corrida diferentes, integrar um clube de corrida, fazer uma playlist diferente com as músicas que você está gostando no momento. Mas não tem jeito. A forma mais sustentável de realizar o que se deseja é fazendo aos poucos. E é onde entra a disciplina. Como eu falei antes, a motivação é o impulso, é o que te inspira a começar algo, é o porquê, é o que te direciona. A disciplina é o como, é o que te permite continuar e progredir no seu objetivo. E nesse ponto a gente precisa tomar muito cuidado, porque a disciplina não é fazer o que você se propõe independente de qualquer coisa, sempre com o mesmo formato, com a mesma energia, porque a vida é imprevisível. Você precisa definir os seus objetivos com muita consciência das possibilidades que você tem e ser flexível, porque é impossível ter uma rotina que é perfeita e que funciona sempre. Esse papo aqui não é para te deslocar da realidade. A gente não pode fazer isso. Para algumas pessoas vai ser mais difícil mesmo. Nem todo mundo tem os mesmos acessos. Enfim, por mais que você sinta muito prazer no que você está fazendo, naquele objetivo que você tem, por exemplo, como a corrida, ainda vão ter dias que você vai estar cansada, que você vai estar com dores, ou você pode ficar doente e ter que repousar. Faz parte. Então, ter disciplina é assumir e realizar os seus próprios combinados, mas não a qualquer custo. É sobre encontrar formas de se manter consistente no que você se propôs, não por culpa ou por uma pressão social e você sente que precisa fazer, mas porque você reconhece o valor disso para o resultado que está buscando. Então você não precisa se forçar a fazer, você faz porque decidiu com autonomia. Dito isso, eu vou propor um exercício que pode te ajudar na motivação. Você vai escrever uma carta para si mesma com todos os objetivos que você quer realizar até o final do ano e quais são os motivos pelos quais você quer fazer isso. Qual versão de si mesma você deseja ver ao final desse processo? Tenta focar no que é realmente relevante para você, ao invés daquilo que você se sente pressionada a fazer por fatores externos. Com o que você se importa de verdade? Como é que isso se conecta com a sua identidade ou com quem você deseja ser? E aí, toda vez que você se sentir desmotivada, volta nessa carta e se lembra o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Ou analisa se você ainda se identifica com o que você escreveu, se esses objetivos ainda fazem sentido, se você ainda se importa com isso. Tá tudo bem mudar de ideia, você pode escolher outro caminho. Se você sentir dificuldade de escrever, começa pensando em quem você quer ser, características de personalidade. E aí depois você pensa no que essa pessoa que você quer ser costuma fazer. Quais são os hábitos, rotina, quais são os lugares que frequenta, o que lê, o que assiste, para depois pensar no que você pode adquirir, no quesito imagem física e bens materiais também. E a partir disso, além de se motivar, também vai ficar um pouco mais fácil trabalhar todos os dias um pouquinho para reforçar essa identidade. Não vai ser de uma vez, mas todas essas mudanças acumuladas vão te levar aonde você quer. E no decorrer desse processo, você já vai começar a vivenciar a vida mais do jeito que você deseja que ela seja. Mas eu quero muito que vocês utilizem esse exercício como uma forma de se inspirar e ter direcionamento para realizar os seus objetivos. Não usem isso para se cobrar ou para se culpar. Não vale a pena. E eu tô falando isso porque se você tá até agora assistindo esse episódio ou ouvindo, é porque você é uma pessoa que quer se desenvolver e quer ter motivação para realizar os seus objetivos. Então, é fácil cair nesse lugar de colocar um peso no processo. Eu faço muito isso. Eu me cobro muito também. Eu estudo sobre isso há muito tempo. Eu trabalho com planejamento, então eu tenho facilidade de traçar metas, de organizar a minha rotina para ser mais produtiva, para colocar os meus objetivos em prática,
para manter bons hábitos. E mesmo assim, eu não tenho a vida perfeita e resolvida. Eu tô sempre repensando a minha rotina, fazendo ajustes e me permitindo mudar de ideia também. Porque eu sou uma pessoa perfeccionista, muito comprometida. Então, às vezes, eu tenho essa tendência a ir para um lado mais rígido e perder um pouco da espontaneidade, que é importante e faz parte da vida. O segredo é o que a gente já sabe: tentar encontrar um equilíbrio. Nem viver de forma totalmente espontânea, sem nenhum planejamento, porque esse caos vai atrapalhar a sua produtividade. Mas também não ficar querendo controlar cada segundo, porque isso tira completamente o prazer da vida. Vamos de indicações? Para quem quiser se aprofundar nessa temática de motivação, eu vou recomendar o livro Motivação 3.0 do Daniel Pink. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Nesse livro, o autor defende que a motivação baseada em punições e recompensas não é suficiente para motivar as pessoas de uma forma eficaz em ambientes criativos e complexos, que é o que a gente vive atualmente. E aí ele fala que é necessário focar em 3 elementos: autonomia, propósito e maestria. Essa é a motivação 3.0. Eu vou indicar também um TED que é bem rapidinho e chama O Segredo Feliz para Trabalhar Melhor, do Shawn Achor, que é um psicólogo, autor de O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu já indiquei aqui no podcast em algum outro episódio. E o TED tem muito do que ele aborda no livro porque é baseado na pesquisa dele. Ele fala de uma forma bem acessível e muito divertida o quanto a forma como a gente enxerga a nossa vida interfere no nosso desempenho e que isso é bem mais potente do que influências externas. Ele também fala o quanto a felicidade é fundamental para a nossa produtividade. E puxando esse gancho, eu vou fazer uma indicação aqui que vai parecer meio aleatória, mas que eu acho que faz sentido e pode te inspirar se você voltar a assistir. Provavelmente você já viu, é um dos meus filmes preferidos da vida. Se você nunca viu, eu vou desconfiar um pouco de você, mas tudo bem, a gente ainda pode ser amigo, que é De Repente 30. Por quê? Quando a Jenna, que é a personagem principal, que tem 13 anos, vai pro corpo de 30, ela vê que ela realizou tudo o que ela quis. Ela fica encantada com o trabalho que ela tem, com a vida que ela tem com 30 anos. E eu tô indicando exatamente por esse momento, sabe? Acho que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo esse encanto pela vida. A gente passa a se levar a sério demais, a exigir muito da gente. E eu não tô te falando pra ser imatura ou delulu, mas pra se divertir mais com esse processo, que é a vida. Porque cientificamente vai te ajudar a se manter mais motivada e a ter melhores resultados. Todos os detalhes das indicações, assim como o link pro TED, vai estar na descrição do episódio. Eu aproveito para lembrar que se você quer o meu direcionamento para utilizar o seu tempo de forma mais produtiva e realizar os seus objetivos, na descrição do episódio você encontra o link para conferir os meus serviços. Antes de ir, tem mais uma novidade só para quem ficou até o final. Eu criei um grupinho secreto para compartilhar indicações, trazer insights, também avisar quando sair episódios novos e mais algumas surpresas. Então, se você quiser entrar, o link também está na descrição do episódio. Um beijo, até breve!